Boa tarde. Eu vou dar início aqui à aula com vocês, e como eu vou abrir o slide, vai ficar, eu não vou ter como ver o chat, então quem quiser fazer pergunta, abre o microfone e faz a pergunta no meio da aula, ou se quiser deixar para depois, aí vocês, eu prefiro que seja no meio da aula mesmo, certo? Porque aí a gente já dá prosseguimento ao assunto, tá bom? Vamos Tá começar. certo. Pronto, o assunto de hoje é globalização. Meu nome é Aline, sou professora de Geografia e a gente vai dar início a esse tema que não é nem tão complexo, né? A gente faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E para começar o assunto de globalização, a gente precisa entender o que é globalização, conceito, né? O conceito que conhecemos hoje, ele data da década de 80 e se trata do estágio mais avançado de interdependência entre os países da Terra. Muitos autores descrevem como um conceito meramente econômico, só que o conceito meramente econômico é tratado mais comumente usado como mundialização. Então, quando a gente ouvir falar em mundialização, ele está se tratando do critério meramente econômico. E globalização não se restringe meramente à economia, certo? Ela se restringe a vários outros aspectos. Vocês estão vendo os slides direitinho? Sim, sim. Sim, professora, tudo direitinho. Pronto, ok. O processo de globalização vai além, né, como eu estava falando, dos fatores econômicos. Trata-se de uma extensão e difusão de aspectos sociais, como cultura, costume, religião, ou seja, são esses aspectos que uma cultura ela se sobrepõe a outra, ou se miscigenia com outra cultura ou religião. A gente pode ver a miscigenação de várias religiões, de vários credos e costumes também. E esse seria o conceito de globalização. O conceito ele data de 1980. Entretanto, a questão da evolução da globalização ela vem bem antes. Alguns autores dizem que defendem, né, que esse processo de globalização teve início com a expansão marítima do século XV e XVII, com as grandes navegações, né, tendo em vista o conceito de mundo globalizado. Por que isso? Porque a partir do momento que, como as potências econômicas, que eram Portugal e Espanha da época, buscou procurar novos territórios, de certa forma começou a levar parte de sua cultura, parte de sua religião, parte dos seus costumes para outros países e trazer consigo para a Europa costumes de outras regiões do mundo, principalmente do Oriente. O que possibilitou a descoberta também de novos territórios, como foi o Novo Mundo, o Novíssimo Mundo, e, consequentemente, a expansão dos produtos, costumes e religião também faz parte. Nunca esquecer disso. A globalização teve início, primeiramente, né? Lá, alguns autores dizem que foi com a expansão marítima, outros defendem que passou a existir através da criação do conceito, que foi na década de 80, mas não há como negar que esse processo globalizatório surgiu, veio crescendo gradativamente devido às revoluções industriais, que foram três, né? A primeira revolução industrial, que se deu na Inglaterra, que data de 1750 até 1850, foi marcada pela substituição da manufatura, né, que era o trabalho feito pelos artesãos, pela maquinofatura. Teve início na Inglaterra, como eu falei, caracterizado por várias descobertas, como a máquina de fiar, o tear mecânico, posteriormente a máquina a vapor, né, com a locomotiva a vapor, o trem, né, a vapor, que fez com que percorresse distâncias, possibilitou percorrer distâncias em um curto período de tempo, reduziu esse tempo. Através do uso do carvão, ocorreu a expansão das indústrias, metalurgia, siderurgia e transporte. A segunda revolução industrial foi um período marcado pela consolidação do progresso científico. Essa fase ficou conhecida como o iluminismo, que a gente estuda em história, né? Esse nome vem da iluminação,
que foi também a época que se descobriu, por exemplo, a lâmpada incandescente, caracterizada pela expansão técnico-científica por outros países da Europa, ou seja, não se restringia pura e unicamente à Inglaterra. Esse conhecimento científico passou a expandir toda a Europa, como a Alemanha e a França, outros países da Europa, como a Alemanha e a França. Muitas descobertas foram importantes nesse período, e o avanço não estava resumido à Inglaterra. A invenção da lâmpada, como eu falei, incandescente, e criação dos meios de comunicação, como telégrafo, telefone, cinema, rádio, assim como descobertas na área da medicina, como, por exemplo, o antibiótico, a vacina. Nessa época também foi descoberta a penicilina, né, que é até hoje, é um dos mais potentes antibióticos que existe. Avanço na utilização do aço foram cruciais no desenvolvimento de trilhos e ferrovias, o que fez com que se avançasse com relação aos meios de transportes, né? Outro fator importante foi o aperfeiçoamento das fontes de energia, como o petróleo, a utilização de petróleos, principalmente na produção de plástico, se deu nessa época também. Duas correntes teóricas surgiram nessa época, que foi o Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo, ele está ligado àquele trabalho em série, aquilo que a gente vê, tem até um filme, Tempos Modernos, que vê aquela esteira passando e as pessoas, no caso, Charlie Chaplin, apertando os botãozinhos, né, do que passa ali na esteira. Então, essa é a ideia da produção por série, a produção seriada, né? Que foi uma ideia, um modelo do Fordismo, né? De Taylor Ford, de Frederick Ford, o Taylorismo é mais ligado à administração, é ligado é uma teoria ligada à questão de saber usar a mão de obra, uma mão de obra aperfeiçoada, certo? Um trabalho um trabalhador que esteja apto a desempenhar determinadas funções, ou seja, usar esse trabalhador ao máximo que puder, e principalmente para otimizar o trabalho. Essas duas teorias revolucionaram os sistemas de produção das fábricas, como as famosas esteiras rolantes, como eu falei. Elas dinamizaram e otimizaram o processo, ao mesmo tempo que geravam mais lucro para a classe detentora dos meios de produção, barateando ainda mais os custos dos produtos. A terceira revolução industrial se deu a partir de 1950, no final da Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra acabou em 1945, foi um período marcado por um grande avanço tecnológico, avanço no campo da informática, robótica, eletrônica, como também no campo das ciências, ligado à engenharia genética e à biomedicina. Nesse momento, houve o aperfeiçoamento do uso da energia atômica e radioativa. No final da Segunda Guerra Mundial, a gente pode ver bem, né, o uso da energia radioativa com a bomba radioativa de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, mostrando a capacidade de aperfeiçoamento e de periculosidade do uso desses dois tipos de energia. Hoje em dia se fala muito em energia subatômica, né, que vai além da energia atômica. Quantas atividades... Alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Não, qualquer dúvida, eu vou falando, viu, minha gente? Eu não tenho freio, não. Eu vou falando. Então, se tiver dúvida, tem que me cortar. Posso dar continuidade? Professora, oi. A senhora pode repetir o que foram descobertos lá na segunda revolução, que eu só anotei Fordismo, mas tá faltando outra teoria. Não, a outra, Taylorismo. Eu voltei aí o slide. Obrigada. O Taylorismo, professora, seria produzir o mesmo produto, só que de uma forma mais rápida, né? Não, esse é o Fordismo. O Taylorismo está mais ligado à questão de administração de pessoal. Tipo, tipo assim, pegar o funcionário e utilizar o potencial dele ao máximo. Aí surgiu a ideia de pessoal qualificado, qualificação do profissional.
É o Taylorismo que deu essa ideia, entendeu? Entendi. Obrigada. A questão de produção em série é o Fordismo. O Taylorismo está mais ligado à administração de pessoal, de poder sugar o potencial ao máximo do trabalhador e ter uma mão de obra qualificada. É daí que surge a ideia de mão de obra qualificada. Posso dar continuidade? Sim, professora. Pronto, então, na terceira revolução, né, a gente estava falando, houve o aperfeiçoamento do uso da energia atômica radioativa, mostrando a sua capacidade e, além de tudo, a periculosidade dela, como eu falei, né, que foi bem demonstrado na Segunda Guerra Mundial, também em 1986, com o acidente que teve em Chernobyl, né, como era algo muito novo, não se sabia como utilizar direito essa energia radioativa, e houve, por exemplo, o acidente de Chernobyl, atualmente, há alguns anos atrás, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, teve um acidente no Japão, da usina de Fukushima, e mais método de tentativa e erro, né? Os acidentes sempre acontecem, como aconteceram vários tipos de acidentes antes e vem acontecendo até hoje com o uso desse tipo de energia. Quanto às atividades laborais, houve uma ampliação dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, a limitação do horário de trabalho. Foi nesse período que começou-se a pensar em direitos trabalhistas. Aqui, por exemplo, no Brasil, essa ideia de direitos de carteira de trabalho se deu no segundo governo de Getúlio Vargas, né, que foi a criação da CLT, limitação de horário de trabalho. Então, assim, foi nesse período que começou a se desenvolver os direitos ligados a atividades de trabalho, como também a proibição do trabalho infantil. Um marco de investimento na área das ciências e tecnologia foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi uma guerra, como se diz, fria, porque não houve conflito meramente, era para ver quem conseguia ter mais avanço tecnológico. Nesse período teve início as viagens espaciais, né, culminando com a chegada do homem, que também houve, muito antes de o homem conseguir viajar pelo espaço, antes do homem conseguir orbitar o planeta ou chegar até a Lua, houveram muitos acidentes, muitas mortes, até se conseguir chegar a esse objetivo. Então, a partir desse momento que as informações, a difusão de conhecimento da ciência vai se expandindo, vai tomando novos lugares, houve o surgimento de um conceito de aldeia global. O termo aldeia faz referência a alguma coisa pequena, né? A gente imagina a aldeia uma coisa pequena. É por esse motivo que se popularizou o uso desse termo, ao se referir à ligação entre locais relativamente distantes, mas que possuem a rede de comunicação e facilidade em meios de deslocamento que trazem a impressão de encurtamento, ou seja, encurtamento das fronteiras. Geograficamente, fisicamente, não, as fronteiras continuam do mesmo tamanho, mas as informações circulam de uma maneira tão rápida que dá aquela impressão que o planeta diminuiu. Porque antes, por exemplo, quando Juscelino Kubitschek morreu, passou 9 dias para a informação chegar à Europa. Hoje, quando Michael Jackson morreu, por exemplo, a gente ficou sabendo no mesmo dia, ele morreu de madrugada, no outro dia de manhã a gente já sabia. Acidentes que acontecem no Japão, a gente fica sabendo no mesmo momento, praticamente, né? Em tempo real. As notícias, elas circulam em tempo real. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi? As plataformas de streaming que a gente tem hoje seria um exemplo de aldeia global? A aldeia global, ela está ligada a, tipo assim, são vários países que estão interligados entre si por meio das redes de comunicação. O streaming, streaming, né? Isso que você está falando? Streaming, que é filmes, seriados que a gente assiste na televisão, é um tipo de startup. Está mais ligado à startup que a gente vai falar no decorrer da aula. É um tipo de evolução. Antes a gente assistia TV, antes não se tinha nem TV, né? Era rádio,
as informações eram por rádio, depois passou a ser por TV aberta, depois por canal a cabo, e hoje a gente tem os streams, praticamente sumiu a TV aberta, né? Quase ninguém assiste mais TV aberta. E porque não só tem streaming de filme, série, tem streaming de esporte, streaming de notícia. Então, você escolhe o que você quer ver, você escolhe o que você quer saber naquele momento. Não é isso? Então, o streaming está mais ligado à startup e à questão das empresas que lucram com esses meios de comunicação. E não necessariamente a aldeia global. A aldeia global seria a rede, os países que fazem parte dessa teia, dessa rede de comunicação, que estão interligados. Por exemplo, a aldeia global seria as comunicações entre Estados Unidos, os países da Europa e os países da América Latina, tem uma certa malha de informações e que não é a mesma que existe, por exemplo, entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. Não há uma liberdade de comunicação entre esses dois países. Conseguiu entender? Entendi, professora. Obrigada. De nada. Eita, ficou bem escuro, não foi? Blocos econômicos. Essa facilidade de comunicação... Vocês vão ver em outra aula sobre blocos econômicos. Aqui é só para dar uma leve explanação de que a globalização, ela tem a ver, ela culminou, por exemplo, com os blocos econômicos. Essa facilidade de comunicação, o crescente interesse comercial, resultou em laços entre países, né? Com a celebração de acordos que garantissem a cooperação entre os que pertencessem ao mesmo bloco econômico. Por exemplo, aqui existia o Mercosul, na Europa existia a União Europeia, a APEC, NAFTA, são vários blocos, tigres asiáticos, vários blocos econômicos, que nada mais são do que o BIRD, o G20, G8, G7, né, que é um dos principais blocos econômicos que existe, nada mais é do que a cooperação entre os países, e aí esses termos de cooperação vai ser decidido entre os países, e não necessariamente, tipo, o Mercosul, todos os países que fazem parte, o Mercado Comum do Sul, né, porque é da América do Sul, nem todos os países que fazem parte têm os mesmos direitos, mas nem todos os blocos econômicos têm essa configuração. Às vezes, eles podem botar os termos que eles quiserem. Por exemplo, o G20 não funciona assim. Alguns países são mais importantes que outros. E aí vai se levar em consideração a importância econômica, a importância, o poderio de influência que o país tem, né? Estados Unidos, países europeus têm muito mais influência do que países da Ásia, do que países da América Latina. E esses termos são acordados da maneira que forem mais convenientes. Características da globalização. A principal característica da globalização é a democratização, veja que está entre aspas, porque não quer dizer que é democratizado mesmo, mas essa democracia, tipo, tornar acessível, todo mundo pode ver, pode querer se familiarizar com, mas nem todo mundo faz o uso desses costumes, né? Essa democratização é mais assim. É a democratização dos costumes, como, por exemplo, a prática cultural chinesa uma prática cultural chinesa vivenciada nos Estados Unidos, um prato tailandês que é comercializado no Brasil. É a prova da integração e influência cultural. Apesar de muitos estudiosos acreditarem que toda essa mistura cultural resultaria em uma perda de identidade cultural, ou seja, muitos estudiosos, antes de se culminar com isso que a gente vem passando agora, acreditavam que essa difusão das características, por exemplo, eu vou falar mais americana, porque os Estados Unidos praticamente impuseram o modo de vida deles, né, o modo de vida, o American Way of Life, o modo de vida americano, ao resto do mundo, e o modo de difundir esses costumes foi através do cinema, através de Hollywood, né? Então, assim, acreditava-se que outros países iam se apropriar de tal maneira desses costumes que ia perder a sua identidade cultural, o que não aconteceu.
Enquanto elementos de uma cultura global são disseminados pelos recursos midiáticos, ou mesmo pela possibilidade que os avanços dos meios de transporte trouxeram para os deslocamentos humanos, por outro lado, as identidades locais também são fortalecidas pelo contato com culturas diferenciadas, ou seja, eu tenho o meu costume, eu tenho a minha identidade cultural, e ela começa a se modificar, a se apropriar de elementos de outra cultura. Mas isso não faz com que eu perca a minha identidade. Até porque a cultura é uma coisa móvel, uma coisa que está em movimento. A cultura, ela evolui, ela não é uma coisa estática. Então, não se pode dizer que há uma perda cultural diante do fenômeno de globalização, mas sim a expansão de multiplicidade de aspectos culturais. Uma hibridização cultural, ou seja, a cultura é híbrida, que ela pode ser móvel, ela pode ser moldável. Cada vez mais comum o surgimento de movimentos regionalistas, o clamor de se permanecer os costumes de determinadas regiões, com o objetivo de resgate desses costumes. É lógico que a cultura é algo em movimento e que a solidificação da identidade cultural é mutável e está exposta a várias influências externas. Foi isso que eu falei. A cultura, ela se molda, ela se modifica. Ela, apesar de absorver elementos externos, ela não, como é que eu posso dizer? O radical, a essência cultural continua a mesma. O pernambucano, por exemplo, ele come sushi, mas ele não... Um exemplo, né? Um exemplo bem esdrúxulo, só para vocês entenderem. Ele pode, num restaurante japonês, comer sushi, mas ele não deixa, por exemplo, comer uma tapioca, um cuscuz. Ele pode escutar um rock, ele pode escutar uma música americana, de discoteca ou de balada, mas também ele escuta o forró. Então, é uma coisa que... E até os ritmos, eles se misturam, eles se condensam. E isso é uma evolução cultural, é um aspecto da evolução cultural da globalização, consequentemente. Aspectos positivos. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Não, professora. Tá tudo ok, né? Pronto, vamos lá. Aspectos positivos. Maior e mais rápido acesso às informações. Esse é, indubitavelmente, um dos aspectos mais positivos da globalização, que facilita, por exemplo, acesso a uma cura de alguma doença. Se alguém descobre a cura de alguma doença na Índia, praticamente em tempo real que a gente vai saber que foi descoberta. Aí é uma questão só burocrática para que o acesso a essa cura chegue ao nosso país, chegue aos demais países do mundo. Ou de informações que acontecem no mundo em tempo real, como a gente já falou sobre isso, né? A configuração do espaço geográfico em redes, outro aspecto positivo, seja ela em redes de informação, rede de transportes, de trocas comerciais ou de capitais, no caso está se referindo a dinheiro, né? Assim, com a expansão de empresas multinacionais, muitas vezes a empresa é muito mais coerente, que aí advém também dos blocos econômicos, coerente e muito mais atrativa, um fator atrativo, uma empresa, uma multinacional, deixar o seu país de origem e se fixar em outro país, onde as taxas alfandegárias, onde a mão de obra barata, onde os meios locacionais sejam muito mais atrativos. E isso é um aspecto da globalização. Aspecto negativo, indubitavelmente, a desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo uma ideologia dominante, ou seja, existem países que não estão tão abertos e receptivos a todas as informações que chegam. Um exemplo mais comum é a Coreia do Norte, né? Que é bem fechado o acesso à informação, né? Forma-se uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões econômicas menos favoráveis. No caso, os países da Europa, os Estados Unidos, os países de primeiro mundo,
eles têm um certo controle, uma certa dominação entre os demais países, entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, que se diga, e impõe seus dogmas, suas crenças aos demais países do mundo. E o aprofundamento da desigualdade social, concentração de renda nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria se encontra em uma desigualdade social exacerbada, assim como o aumento no trabalho informal e, consequentemente, perda de direitos trabalhistas. Né? No caso, como começa a aumentar as desigualdades sociais, consequentemente se diminui os postos de empregos, aumenta os empregos informais, os trabalhos informais, e o trabalhador passa a não ter direito trabalhista. É uma consequência dos aspectos da globalização. Então, aí aqui a gente chega para fazer como é que eu posso dizer? Uma discussão, né? Um debate, né? E aí, a evolução ou o retrocesso? Esses novos que... Aí eu venho falar sobre um aluno que perguntou sobre o stream, né? Que é e aí, é uma evolução ou um retrocesso? Evolução como? E retrocesso como? Alguém poderia me responder? Eu acredito, professora, que a evolução seria o modo desse produto chegar de uma forma mais rápida para a gente. E o retrocesso, eu acho que é a produção massiva desse produto e o marketing já entra para incentivar a gente esse desejo de querer comprar. Não sei se eu respondi. É o quê? Não sei se eu respondi corretamente, mas imaginei assim. Respondeu corretamente. Eu só vou fazer alguns complementos. Respondeu corretamente. No caso, a produção em massa, né? A produção em massa e o marketing que você está dizendo, as propagandas que influenciam a gente a consumir cada vez mais. Não é isso? E os aspectos positivos é que é um reflexo da globalização, é um reflexo de como as informações são rápidas. A gente pede por meio de aplicativo o jantar, não precisa nem falar com ninguém, é por meio de mensagem, é através do aplicativo mesmo, que você baixa no seu smartphone, você consegue pedir o seu jantar, você consegue pedir um carro que ele leve a algum lugar. O retrocesso, além disso que você falou, desse consumo exacerbado, também poderia estar ligado aos direitos trabalhistas, porque as pessoas que trabalham nessas plataformas digitais não têm vínculo empregatício com elas, são anônimos que, teoricamente, eles mesmos fazem seu horário, mas, em compensação, não tem nenhum direito trabalhista, não tem limite de horário, não tem renda mínima obrigatória, o funcionário não tem um seguro de acidente, não tem um seguro-desemprego, não tem 13º, férias, nenhum direito trabalhista. Então, assim, se lutou tanto para se conseguir os direitos trabalhistas, como a gente viu lá na terceira Revolução Industrial, né, que foi na segunda metade do século XX, e hoje em dia a gente vem abrindo mão desses direitos trabalhistas gradativamente com essas plataformas digitais que tornam os funcionários anônimos. O funcionário ele não é uma pessoa, ele é um número para o dono dessa empresa. Ele é como eles chamam de colaboradores, mas praticamente não sabe nem o nome do funcionário. Não é isso? Então, agora a gente vai fazer uns exercícios. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Oi, gente. Certo, professora. A respeito da aula de hoje. Então, quem poderia me dizer qual é o conceito de globalização? Assim, eu resumi uma coisa só, professora. Eu acho que globalização seria a evolução das coisas, fazendo com que como posso dizer,
o planeta esteja interligado. E Sim. também fazer com que as coisas cheguem mais rápido. Acho que ampliou bastante, tanto na parte assim, tecnológica, mas sim no sistema de transporte. Que antes tinha que esperar um bom tempo para chegar, mas hoje tudo bem mais rápido. Vários meios de transporte. Antes a gente só fazia uso de tração animal, posteriormente através de máquina a vapor, no caso a locomotiva a vapor, e hoje em dia a gente tem avião, navio, vários meios de transporte, trem-bala, e por aí vai, não é isso? Ô, Sim. professora, Oi? eu coloquei aqui também que era um estágio bem avançado de interdependência entre Sim, os continentes e os entre os países da Terra. países. Exatamente. É um estágio avançado e de colaboração também, né? Entre os países. É daí que surge a ideia dos blocos econômicos. E, Thalita, e tu sabe me dizer o conceito de aldeia global? Eu coloquei nas minhas notas o que eu entendi, né? Que era, além de eu puxar a palavra-chave, que é referenciar algo pequeno, né? Que Sim, não é, geograficamente falando, elas não existem, mas é um isso, termo mais lógico, né? Tipo, isso. mesmo elas sendo mais distantes, a gente tem uma conexão muito rápida com elas. Tanto que a senhora deu o exemplo do Japão aí, que as coisas lá acontecem e a gente já vê tudo ao vivo. Sendo Como é? Um pouquinho. Tu repete o finalzinho, por favor? Oi. Oi, professora. Eu pensava que tinha travado, que cortou um pouco aqui. Ah, tá. Tá certo. Só o finalzinho, repete aí o finalzinho. Foi aí que eu falei da questão do Japão, Tá. que a senhora deu exemplo, que lá as coisas acontecem e você acaba meio que sabendo de imediato. Mas aquele delay que tinha antes de. Então, a questão da aldeia global não tem muito a ver com a questão da rapidez das comunicações, não. Ela tem muito mais relação com a rede de comunicações entre os países, que estão ligados entre si. Como é que eu posso te informar, te dizer? A aldeia global, por exemplo, os países da Europa, os Estados Unidos e o Brasil, eles têm uma certa rede de comunicação que não tem, por exemplo, com a Coreia do Norte ou com a China, um exemplo, né? Então, assim, a aldeia global está mais ligada a isso, a questão dos países, mais ter estreitamento nas comunicações entre esses países. E a questão do tempo real é a evolução da tecnologia, né? A evolução da globalização. Gente, um aspecto negativo da globalização. Quem poderia responder? O que a professora pode repetir? Aqui Um cortou. aspecto negativo, Gideon, né? Gideon? É isso mesmo. Aspectos Da negativos. globalização. Um fator negativo, com a consequência negativa da globalização. A globalização não é necessariamente algo democrático, né? Até porque Sim. países desenvolvidos, eles meio que estão sobre países subdesenvolvidos. Uma relação de, eu não vou dizer Poder. esclavagismo, mas de poder, isso mesmo. Sim. No caso, é a ferocidade da globalização que você está querendo dizer? Isso. Eu posso Além dizer de uma também, questão- professora, que a Pode exclusão sim. social pode estar envolvida também pela questão da desigualdade socioeconômica também da classe social de diferentes países.
Sim, o aprofundamento, né, dessa desigualdade social, não só de países, mas assim, os detentores do poder, uma pequena parcela da sociedade é detentora de uma grande quantidade, de uma grande fortuna, enquanto a maioria esmagadora da população não tem acesso, muitas vezes, à água encanada, à rede de esgotos. Então, esse crescimento acelerado, esse crescimento exacerbado, essa globalização, ela tem um dos aspectos negativos, é o aprofundamento da desigualdade social. Professora, a Bruno exclusão botou digital também seria uma das consequências desse processo? também, com certeza, a exclusão digital, porque nem todas as pessoas têm acesso à informação da mesma maneira. Nem todas as pessoas têm acesso aos meios de comunicação da mesma maneira. A gente, por exemplo, aqui está podendo fazer uma aula via internet, onde muitos alunos aqui do Brasil mesmo, perto da gente, não tem essa acessibilidade, não tem nenhum computador, não tem celular, não tem quiçá internet. Então, assim, é um aspecto da globalização. Bruno botou aqui a grande massa populacional. Você queria perguntar o quê, Bruno? Muitas pessoas para pouco espaço. O crescimento acelerado da população seria isso? O consumismo Sim. também poderia ser, professora? Consumismo é um reflexo do capitalismo. O consumo exacerbado é um reflexo do capitalismo. Também está ligado à globalização, mas é porque a globalização é justamente a potencialização do sistema econômico predominante, que é o capitalismo. Então, poderia ser o consumo exacerbado. As redes de comunicações, elas fazem muita propaganda, como, por exemplo, você falou aí do iFood, que as propagandas, né, que eles fazem para que a gente consuma exacerbadamente. Deixa eu ver outra pergunta. Professora. Oi. Alô? Alô? E o descarte do lixo eletrônico, por exemplo, devido à demanda de produtos eletrônicos que são produzidos, uma das consequências também? Não da globalização, né? Aí a gente já vai partir para a questão da sustentabilidade, né? No caso, vai além no assunto da globalização, está mais ligado a aspectos ambientais, impactos ambientais desse crescimento dessa técnico-científico. Além do descarte apropriado, porque, como a gente falou, utilização de vários tipos de energia, como, por exemplo, petróleo, que produz o plástico, que o plástico não é biodegradável, ou materiais radioativos, materiais atômicos, que precisa se estudar como é que vai fazer o descarte dessas energias. Além disso, ainda tem a questão do consumismo, como a Vitória falou, que a gente consome exageradamente e descarta produtos também exageradamente. O produto quebra com mais facilidade e a gente descarta também com a facilidade igual, né? A gente descarta produto com a mesma facilidade com que compra, com que adquire. Então, aí está mais ligado aos processos ambientais, mas não deixa de ser uma consequência dessa evolução técnico-científica. São problemas causados devido à evolução humana. Certo? Quem foi que perguntou? Oi, gente. Oi, professor. Oi. Mas alguém tem alguma pergunta? Não. Não, então o assunto de hoje era esse. A gente terminou um pouquinho antes, né, do previsto, porque vocês me deixaram falar. Não perguntaram muito. Então, a gente fica por aqui. A próxima aula vai ser o assunto de blocos econômicos.
E acredito que não vai ser eu que vou ministrar a aula. Se qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Certo? Aí podem me enviar pergunta, resposta de exercício. Oi, Lu? Muito bom, Aline. Obrigada, Aline. Aula show. Pronto, por nada. Beijo para vocês. Até a próxima. Obrigado, professor. Até.